A gente dizia no circo que às vezes você vive a vida inteira e nessa vida inteira você vai ter 1 minuto de aplauso. Então, é muito treino para chegar naquele momento de você mostrar tudo aquilo que você aprendeu, né? Você fazer uma cena de 5 minutos, às vezes você treina 3 anos para isso. Então, é muito tempo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TauáCast, o podcast do Instituto Tauá. Meu nome é Otávio Pedersoli e eu sou o presidente do Instituto. E o meu nome é Isis Batista e eu sou diretora social do Instituto Tauá. Hoje nós temos a alegria de receber aqui dois convidados especiais, o Diego Santos, que é gerente geral do Hotel Tauá de Caeté. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, muito boa tarde, gente. Boa tarde. E a Paola Ritielli, jovem aprendiz do CSC, que é o Centro de Serviços Compartilhados do nosso escritório do Grupo Tauá. Seja muito bem-vinda, Paola. Obrigada, gente. Boa tarde. Diego, vamos começar com você. A gente quer saber quem é o Diego e não pode responder com questões profissionais. Ok. Diego, meu nome é Diego Santos, sou filho da Marlete Seles, que é minha mãe, né? Sou nascido e criado aqui na região leste de Belo Horizonte, no bairro São Geraldo. Hoje moro em um bairro ali perto, que chama Santa Inês. Tive uma trajetória muito ligada à arte circense, então acho que desde criança eu sempre gostei de arte, de cultura, de esporte, né? Tudo que tinha de esporte nas escolas eu fiz e na minha adolescência eu ingressei numa ONG que se chamava Circo de Todo Mundo, não existe mais em Belo Horizonte, e foi onde eu comecei minha trajetória com arte circense. Encontrei o Tauá por conta da arte circense, né? Eu acho que a gente vai falar disso um pouco daqui a pouco. Mas isso sou eu, Diego, filho de alguém que adora arte, adora cultura, adora estar com as pessoas. Como é que foi sua infância, assim? Quais são suas lembranças da sua infância? Ô, Otávio, uma infância normal de criança que vem de família de uma trajetória mais humilde, né? Então, perdi meu pai muito cedo. Então, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Desde então, minha mãe que fez tudo por nós e criou, né? 4 filhos lá. Estudei em escola pública e acho que me encontrei mesmo na arte circense bem perto da adolescência aí. Morei uma época em Sabará, então morei 4 anos em Sabará. Então, dos 4 a 8 anos eu demorei em Sabará, depois voltei para Belo Horizonte e acho que é isso. Você falou de esportes, cultura e lazer. Onde que veio seu primeiro contato com esses aspectos? Você diz dentro do Tauá ou na vida? Na vida. Pode falar do Tauá também, mas Na começa vida. pela vida. Sempre gostei muito, né, de esportes, então quando eu estava no ensino médio, eu comecei a fazer atletismo na escola. Tinha um professor que chamava Toninho, né? Eu devia ser Antônio e todo mundo chamava de Toninho. Na época, a gente fazia os treinos na Avenida dos Andradas, ali mesmo, perto no final dela ali, perto do Alto Veracruz. E participava de alguns campeonatos, né? Estaduais. Eu fui terceiro lugar em Campeonato Mineiro, juvenil, correndo 70 metros. Então, já tinha uma veia para o esporte. E eu conheci o Tauá porque eu já participava de um grupo de arte circense em Belo Horizonte e foi criado no Tauá o Circo Empresarial, que um professor que a gente tinha chamava Rodrigo Roblenho, junto com o João Luiz, criou esse projeto. E esse projeto era trazer empresas para dentro do Tauá e dentro do Tauá a gente fazia oficinas com essas empresas o dia inteiro, né? E no final eles tinham que montar um espetáculo a partir daquilo que eles aprenderam com a gente. Acho que foi o meu primeiro contato com o Tauá e com a arte circense, assim. Depois eu comecei a fazer recreação hoteleira no Tauá como freelance, isso lá em 2010, e fiz Caeté, Atibaia, até 2015 que eu fui para Araxá, e em 2018 o João Luiz me convidou para ser gerente de lazer em Araxá, que eu já conhecia, uma unidade que eu já conhecia bem, e que começou mesmo a trajetória na gerência no Tauá. Que o circo te trouxe assim de aprendizado, principalmente para a vida e até para a carreira?
Eu acho que a cultura e o esporte, ela traz alguns fundamentos para a gente que é muito importante, principalmente na liderança que eu utilizo hoje, né? O circo, ele me ensinou desde o meu comportamento mais focado, então tudo que você vai aprender, você precisa usar passo a passo, né? Ele vai aprender 3 bolinhas, você inicia com uma. Tem a questão da persistência também. A gente dizia no circo que às vezes você vive a vida inteira e nessa vida inteira você vai ter 1 minuto de aplauso. Então, é muito treino para chegar naquele momento de você mostrar tudo aquilo que você aprendeu, né? Você fazer uma cena de 5 minutos, às vezes você treina 3 anos para isso, então é muito tempo. Então, ele me ensinou essa persistência. Além disso, como o circo ele é um esporte coletivo, uma modalidade coletiva, ele me ajudou muito sempre pensar no trabalho em grupo. Nada se constrói, um espetáculo não se constrói com uma única pessoa, né? Então tem vários fatores que estão ali inseridos. Eu uso isso tudo para minha liderança hoje em dia. Então, meu foco, o cuidar de pessoas, está muito ligado àquilo que eu aprendi lá no início. Tem uma teoria, né, do Patrick Lencioni, que ele fala das 5 disfunções das equipes, e a primeira base é a confiança. Então, no circo, a gente tem que confiar muito no outro, porque você está deixando a sua vida, às vezes, na mão de uma pessoa ali. Seja uma pessoa que está cuidando da técnica, ou seja uma pessoa que está como seu parceiro de espetáculo, né? Então, para a liderança, eu uso a mesma coisa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é confiar nas pessoas ali. Então, eu lembro de tudo que eu aprendi lá no circo para utilizar hoje. Isso é muito interessante porque a confiança tem que ser também construída, né? Fico imaginando um trapezista. Você chegou, porque fala circo, tem múltiplas possibilidades, né? Você, tipo, passou por várias? Quais Sim, modalidades, sim. assim? Lá no Circo de Todo Mundo a gente tinha que aprender de tudo um pouco. Então era mais uma escola generalista do que uma escola especialista, né? No primeiro ano você aprendia tudo, então eu passei por malabarismo, acrobacia, os aéreos, né? Que vem lira, tecido e trapézio, perna de pau, monociclo, então tudo isso eu sabia um pouco. Eu me especializei depois em acrobacia, fui fazer acrobacia, seja ela coletiva, de canastilha, ou seja ela de solo mesmo, e malabares. Mas eu cheguei a fazer trapézio de voo, fiz sim. E sua vida tá literalmente na mão de outro ali, né? Sim. Então você tem que confiar. Curiosamente, a Paola tem experiência cultural, né? Não idêntica, mas semelhante no mundo da dança, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Falando, ele falou, né? Comentou da parte de trapézio, tecido. Lembrei também que eu fiz um pouco de circo e isso foi muito bom. Realmente, no mundo de uma pessoa que se autoespecializa em algum tipo, né, de modalidade, realmente tem isso de ter confiança, tem que se especializar, focar. E eu queria entender um pouquinho mais como que você, tipo, teve alguém ali que estava com você em todos esses momentos, como que você utiliza disso um pouco mais dentro do Tauá, como que fica? Você diz a relação do que eu aprendi do Do que circo você, no isso, do que você Tauá? aprendeu com o circo, quem estava ali te apoiando, você sair dessa modalidade, né, circense, para virar um gerente no Tauá, como que foi? Foi uma decisão muito no momento difícil, sabe? Porque eu estava com 28 anos quando eu fui para Araxá, 28 para 29 anos, e, e eu tinha vivido minha vida, praticamente metade da minha vida ali no circo, né? Com a arte circense. Então, desde os 14 anos que eu já estava inserido nas oficinas circense. E quando eu recebi o convite para ir para a gerência de lazer em Araxá, teoricamente estava muito legal, que eu era professor do curso técnico de circo aqui de Belo Horizonte. Então, eu estava no segundo ano já, 2017, 2018, quando eu recebi. Só que eu visualizava que a cultura no Brasil ainda ela não é bem remunerada. Além disso, ela não é vista como algo ali principal, né? A gente entende que ainda tem alguns aspectos para crescer. Diferente de fora do país, né? Você tem escolas de circo, faculdades de circo fora do país, que o teste é muito difícil para você entrar, porque é muito mais valorizado. Então eu já estava naquela ali dúvida se de fato era isso que eu queria, porque querendo ou não, é o que eu gostava de fazer, mas eu gostaria que isso também mudasse a minha vida financeiramente. E a oportunidade para ir no Tauá, para ser gerente de lazer, era tentar continuar com um pouco do que eu fazia. Se no circo a minha ideia era fazer entretenimento, né, era arrancar risos das pessoas,
eu visualizei que no Tauá talvez eu continuaria fazendo isso, só que de uma forma diferente. E então eu decidi ir para Araxá, então eu larguei tudo que eu tinha aqui em Belo Horizonte, família, amigos, namorada, e fui para Araxá. E que bom que eu fui, porque fui muito feliz lá e estou muito feliz no Tauá nesse momento também. Pegando esse gancho, porque foi uma decisão de muita coragem, né? E quando fala que, eu trabalho ou atuo no circo, também pressupõe-se uma pessoa corajosa. Você sempre foi uma pessoa corajosa, você foi uma criança medrosa. Como é que você desenvolveu a coragem? Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que eu sempre fui corajoso. Assim, até por essa relação de não ter uma figura paterna dentro de casa, a gente de fato precisa tomar decisões que talvez se não deveria ali, né? E eu era o filho mais velho, né? Eu tenho uma irmã, que é a Cíntia, que é um pouco mais velha que eu, mas dos homens, né, entre eu e o Thiago, eu era o mais velho, então as decisões às vezes ficavam ali a cargo de mim. No circo, você tem que lidar com isso o tempo todo. É claro que você não vai chegar pulando da última etapa, né? Mas você tem que lidar com aquilo ali. E a gente sempre dizia um pouco nesse sentido, né? Dependendo do que você vai fazer, você vai continuar tendo medo, que não quer dizer que tenha ausência de coragem ali. Você vai continuar com coragem, mas vai ter que continuar com medo. Então, para você dar o próximo passo no circo, você precisa fazer. Só que tem um fundamento antes, então você não vai despreparado, né? Você tem que estar com o corpo ali, mentalmente, o corpo muito forte, você tem que estar mentalmente bem para poder fazer isso. Então, hoje em dia, por exemplo, as decisões que eu tenho que tomar como gerente geral, às vezes são mais fáceis do que as decisões que eu tinha que tomar, às vezes, para fazer uma acrobacia. Então, não tive muita fragilidade nisso, não. Você falou uma coisa importantíssima, porque tem um ditado, você já deve ter ouvido, que fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas eu tava vendo uma palestra do Bernardinho, aquele, né, do vôlei, ele falou assim, não é tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com medo, vá preparado. E você falou de preparação. Então, assim, vencer o medo, ter coragem, não é que o medo tá eliminado, né? Mas você se sente preparado para encarar aquele desafio. Agora, ir para um desafio sem estar preparado, aí não é coragem, aí é irresponsabilidade. Responsabilidade. Bom, você falou que é gerente geral, mas o que é ser um gerente geral, né? Conta pra gente um pouquinho como que é essa rotina também. Ó, eu defino que o gerente geral é quem cuida da experiência do cliente dentro do hotel. E para isso, para chegar nesse tipo de resultado, né? Porque eu cuidando da experiência do cliente, esse cliente ele vai ficar satisfeito com o que está sendo entregue para ele. Posteriormente, ele volta e, além disso, ele indica a gente para as pessoas, né? Então, para isso, eu acredito em 4 pilares, que é o que geralmente eu fico muito ligado para cuidar, né? Primeiro, os emocionadores. Então, as pessoas que trabalham comigo, elas têm que estar confortáveis e felizes também. E isso não quer dizer também que às vezes vai estar 100% certo, né? Que a gente é uma empresa, então as decisões são de empresa, não são as decisões do Diego, é pensando no negócio. Segundo é cuidar do ativo. Acredito que a manutenção do empreendimento precisa ser feita também de acordo, né? Terceiro é atenção aos resultados, principalmente financeiros, que é o que eu mais me preocupo. E por último, isso cadeia ali para a experiência do cliente. Então são os 4 pilares que eu cuido lá. No meu entendimento, o gerente geral tem que cuidar desses 4 pilares. Só explicando para a nossa audiência, quem não são os nossos emocionadores, é que a gente chama de emocionador os funcionários, né, do Grupo Tauá. Isso que a Isis perguntou é interessante, porque imagino, né, do primeiro pilar que você estava explicando, que lidar com pessoas, sejam hóspedes, sejam os emocionadores, muitas vezes é administrar ou pacificar conflitos, né? Como é que o gerente geral... Primeiro, é uma pergunta. Você tem que administrar muitos conflitos? E como que você faz isso? Temos sim, todo dia, né? Seja conflito entre emocionadores, ou seja conflitos também daquilo que o cliente traz para a gente, né? Seja nesse sentido. O que eu acredito muito? Eu acredito muito que a gente não deve ficar escondendo as coisas, não. Então, ficar
como é que se fala? Falando que não existe esse tipo de conflito ou empurrando isso para a barriga. Eu sempre acredito que a gente tem que ser transparente e sempre basear em fatos e dados, né? Então, é o que eu trago para a minha liderança também. Quando eu vou resolver algum tipo de conflito, primeiro eu entendo todas as partes para a gente tomar algum tipo de demanda e se está alinhado também com os valores da empresa, né? Então, tem alguns tipos de conflito que a gente sabe que é rotineiro do nosso trabalho, né? E tem alguns conflitos que são trazidos que, de fato, eles passam ali aquela linha entre o que, de fato, pode acontecer e o que é como é que fala? O que impacta nos nossos valores. Então, geralmente eu sou muito tranquilo para resolver qualquer tipo de conflito, mas de vez em quando a gente tem que sim que tomar algumas medidas um pouco mais drásticas quando tem divergência de valores, é só isso. Legal. Você, da primeira experiência lá do circo empresarial até chegar à posição de gerente geral, foram mais ou menos quantos anos? Foram 2018 para 2000, assim, quando começou essa experiência foi lá para 2012, se eu não me lembro bem, foi uns 6 anos. Então, foi assim uma carreira que eu considero ágil, né? Você chegou numa posição de muita importância, que é um gerente geral, relativamente em pouco tempo. Desculpe, para a gerência geral eu fui em 2023, então na verdade foram 9 anos, né? Se 9 você anos. pega, O que para os jovens pode parecer uma eternidade, né? Mas a gente sabe que não é. 9 anos, né? É um tempo relativamente curto para quem quer construir algo consistente. Por que que você conseguiu chegar, não vou chamar de tão rápido, porque não é tão rápido, né? Mas com relativa agilidade. O que que o Diego tem ou desenvolveu para chegar nessa posição de liderança relativamente com agilidade? Olha, eu acho que assim, antes de eu estar como efetivo na empresa, né? Porque eu era freelance da empresa por muito tempo. Então, de 2010 até 2018, foram 6 anos de freelance que eu tive na empresa. Que eu era recreador dos Taualéis, comecei no infantil, depois fui para a turma dos adultos, mas como freelance. E desde quando eu estava freelance, eu sempre visualizei que, independente do que eu estivesse fazendo, a gente tinha que fazer com o máximo bem feito possível. Então, quando eu recebi a promoção para ser gerente de lazer, eu visualizei no primeiro mês a gerente de lazer, mas eu não queria ser gerente de lazer. Eu sempre quis ser gerente geral, porque eu entendia que financeiramente ia ser muito melhor. E eu sempre visualizei assim, a fazer meu trabalho, mas o que de fato o gerente geral fazia, o que eu podia me espelhar e talvez copiar as atitudes, né, o jeito de lidar dessa pessoa. E isso foi legal porque eu fui conseguindo construir, antes de ser gerente geral, uma gerente geral daquilo que eu queria e daquilo de fato que eu não queria. Porque tem atitudes também que eu repensava e falava, talvez eu não vou agir dessa forma. Então, eu acho que foi isso, assim, eu sempre me espelhar em pessoas, então tive pessoas muito legais que passaram também, né, pelo Tauá, que conseguiu construir um modelo de vida daquilo que eu gostaria, mas sempre na onde que eu estava, eu precisava fazer o melhor que eu pudesse onde que eu estava. Então, no meio que eu estava, eu tinha que ser o melhor, assim eu ia conseguir ir para o próximo degrau. Então, se eu estou entendendo a sua resposta, você foi visionário, né? Tipo assim, antes de alguém te convidar para ser gerente geral, você já visualizou aquilo ali e estabeleceu de alguma maneira uma estratégia. Tô certo? Sim, sim. Eu não achei que seria tão rápido. Eu coloquei como meta 5 anos, quando eu comecei como gerente de lazer, é, eu estabeleci que em 5 anos eu queria ser gerente geral. Quando eu estava na gerência de lazer, tinha uma pessoa que estava nos gerindo lá em Araxá, que chama ainda, né? Vanderléia Trajano. E a Vanderléia trazia muitas questões de experiência, de cuidar da experiência do cliente, ali que eu fui visualizando. E como gerente de lazer, eu falei, em 5 anos eu quero ser gerente geral. Deu certo que de 2018 a 23 foram 5 anos, mas em algum momento eu achei que não daria, que eu repensei essa meta, né? Porque na trajetória também teve momentos que deu vontade de desistir, às vezes, do objetivo que a gente quer, né? Às vezes, muito pela mudança. Quando eu fui para Lexânia, as coisas não começaram a acontecer da forma que eu gostaria, da forma que eu tinha planejado. Então, ali eu repensei e falei, talvez não seja em 5 anos que eu planejei, né? Mas eu sempre foi isso. Eu visualizei,
a estratégia, que era o tempo que eu queria, e o que de fato eu precisava fazer para poder chegar lá. Dois pontos interessantes. Visualização, né? Fixação de meta com prazo. Você já tem isso, Paola? Fala pra gente, assim, o que que você pensa? A Paola daqui a 10 anos gostaria de estar onde? Ou você ainda não pensou sobre isso? Eu sou uma pessoa muito indecisa, mas eu tenho um pouco sim de metas e principalmente aqui dentro do Tauá, eu já conversei isso com o Rafa bastante também e falei que eu ia perguntar muita coisa pro Diego, porque acaba que eu visualizei um pouco dele no que eu desejo muitas das vezes. Essa questão de ser Tauá Alegre, ser o recreador, de ser o gerente de lazer. E eu sempre falei isso com o Rafa, desde que eu entrei na empresa, que eu gostaria muito de ser recreadora, que é uma coisa que eu gosto de também tirar risos das pessoas, de ver as pessoas felizes e fazendo o que eu gosto. Eu acho que a questão financeira, ela realmente, né, para qualquer pessoa pesa muito, mas a gente também tem que pensar em ser feliz um pouco, né? Então, eu tenho sim a meta de daqui 10 anos estar formada na educação física, estar com a graduação, né, um mestrado, um doutorado na área. É, eu gosto muito de esporte, então pretendo especializar em educação física esportiva, caso faça uma fisioterapia esportiva, tudo nesse meio para que seja feliz, mas também procure ter essa estabilidade financeira para trazer, né? A gente sempre quer deixar a família feliz e orgulhosa. Com certeza. Bom, já puxando o gancho sobre habilidades. O que que um gerente geral, um GG, precisa de ter e quais cursos foram primordiais para sua trajetória? Ó, legal. Às vezes eu me confundi. Eu pensei que o gerente geral precisava saber tudo em algum momento. E hoje eu entendo que ele não precisa saber tudo. Ele só tem que confiar muito nas pessoas que estão ali para gerir o trabalho, porque os especialistas são os gerentes de áreas, né? Nós temos o gerente de A e B, o chefe de cozinha, o chefe de restaurante, tem gerente de recepção. São as pessoas que são especialistas na área, né? A gente só tem que entender que eu preciso me comunicar muito bem. Então, eu acho que a primeira habilidade que a gente tem que entender é a comunicação. Segundo, eu preciso ter, eu chamo de específica, porque a gente não é uma atenção só aos resultados, né? Eu preciso analisar o contexto como completo, né? Então, a gestão das pessoas, ela precisa também ser um ponto que eu preciso aprender muito, porque quem não sabe gerir pessoas não vai conseguir gerir resultados. Preciso ter planejamento e uma análise sistêmica, então eu tenho que entender o que é operacional, o que é estratégico, o que é tático. Dos cursos que eu fiz, por exemplo, como eu falei, né, o circo ele me deu muita base sem eu perceber daquilo que eu queria como liderança. Eu acho que o ponto principal hoje na faculdade de hotelaria eu tenho muita coisa que eu aprendo, mas durante o processo de sucessores, que até o Tauá, que foi propulsor nisso, a gente aprendeu muito sobre liderança, sobre gestão, sobre o tipo de pessoas, sobre o tipo de gerações. Eu acho que se eu fosse contar com habilidades, eu acho que é isso: comunicação, gestão de pessoas, gestão de resultado. Acho que tem que aprender muito sobre métricas para criar resultados, sobre 5W2H, sobre PDCA, sobre conseguir entender quais são as causas raiz dos problemas. Eu acho que são as coisas que a gente tem que aprender muito. Isso vai ser bom para a empresa e é bom para a vida da gente também. Às vezes a gente consegue levar isso para a vida. Então, se for buscar curso, eu acho que busque cursos em gestão e liderança e habilidades, assim, comunicação primeiro, preciso escutar bem, mas eu preciso também saber muito bem transmitir, senão você não vai conseguir conectar com as pessoas, as estratégias da empresa, você não vai conseguir tangibilizar para cá. Bacana. Você fala de comunicação e fala de escutar, né? A gente tem milhares de cursos de oratória, mas eu nunca vi um curso de escutatória, né? Mas comunicação tem tudo a ver com isso, né? Com escutar o outro, né? O hóspede, o emocionador. Agora, Diego, eu te sigo nas redes sociais e você me parece uma pessoa disciplinada e comprometida. Tô enganado? É só os posts lá do Instagram? Não Ou tá é enganado verdade? não, mas não tá o tanto que eu gostaria não, tá? Eu acho que assim, Só para explicar, gente, porque ele tem uma meta, né? Que eu vi lá de malhar 300 dias no ano. Falei, poxa,
É uma meta bastante interessante. E ousada, né? E a meta não é ficar no shape, não, tá? Essa não é a meta, é malhar 300 dias. Isso não, eu não consigo dizer se eu vou estar Mas com aí o é a corpo consequência, né? consequência. Saúde, bem-estar, né? Mas então, isso sempre foi assim? Você sempre foi um jovem disciplinado? Como é que é isso? Sim, e não. Quando começou isso, foi assim. Como eu falei, o circo ele me trouxe muita disciplina. Eu tinha horários de treinos todos os dias. Tinha um cuidado muito, por exemplo, se eu tenho uma apresentação amanhã, hoje eu não posso ingerir bebida alcoólica. Enfim, eu tenho que dormir bem, eu tenho que descansar para estar bem amanhã também. Então, o circo me trouxe essa disciplina que qualquer esporte eu acho que traz, mas o circo, por lidar com a vida, né? Então, eu tinha uma preocupação maior. Minha relação com os treinos foi o seguinte: eu fui muito focado na vida, no meu trabalho. Sempre gostei muito de trabalhar e acho que um dos meus valores é o trabalho. E em algum momento eu deixei de lado o, o cuidar do meu corpo e da minha mente também, muito focado no trabalho. E aí eu estava escutando um podcast de um cara que chama Wesley Barbosa, e ele falou que a gente não conseguiria crescer profissionalmente se a gente não crescesse enquanto pessoa. E aí eu fui pesquisar o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso, e eu cheguei em algum momento naquela roda da vida que a gente faz, né? Que fala da espiritualidade, do trabalho, da relação com a família, com os amigos, com o namorado, esposa, essas coisas, né? Quanto tempo para mim eu tinha. E quando eu fui listar aquilo ali, eu vi que eu tinha muito tempo para o trabalho e pouco tempo para mim. Então, me deu um start para, se eu quero continuar trabalhando bem, eu preciso estar mentalmente bem. E a Paula até falou, né, que na fala dela, que ela também quer trabalhar com aquilo que você gosta, com aquilo que. Sim, E eu acredito também que, para mim, fazer muito daquilo que eu não gosto, eu preciso fazer muito daquilo que eu gosto. exatamente. Então, em algum momento, no meu trabalho, nem tudo é divertido, não. Tem coisas ali que não fazem sentido para mim, né? Mas você precisa fazer. Então, a disciplina me trouxe isso, é fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, né? Sem ficar colocando justificativas nesse sentido. Então, eu comecei a criar pequenas metas. A primeira meta que eu coloquei foi quantidade de livros que eu vou ler durante o ano, quantidade de treinos que eu vou fazer, quantas vezes eu vou visitar a família, quantas vezes eu vou ligar durante a semana para minha mãe, por exemplo, que quando eu comecei esse processo, eu descobri que eu ligava para minha mãe de mês em mês, sem perceber. Então foi um pouco disso, né? O circo me trouxe a disciplina, o trabalho me faz ter essa disciplina. Então, e entender que eu não estou muito ligado no qual é o objetivo, não. E sim, eu pego o objetivo, divido em pequenas metas. Se elas forem diárias é muito legal, mas se elas forem semanais também é muito legal. E para mim funciona, assim. Pode ser que não funcione para todo mundo, mas para mim funciona. Então eu acho que eu sou disciplinado, mas ainda não é por aquilo que eu queria, não. Eu queria colocar algumas coisas na minha rotina que eu não consegui colocar ainda. Tem uma frase que conecta muito isso que você transmitiu, né? Sobre a persistência mesmo e a disciplina. Que eu acho que se você for tentar, vá até o fim, senão nem comece. E essa frase, ela é muito verdadeira. Se você começar algo, é importante, né? Ir até o final. Então, eu queria saber um pouquinho mais dessa persistência aí, de como que é realmente o seu dia a dia, como que funciona para ser o gerente do Legal. Tauá e como que vem sendo. Ó, lá no Tauá eu tenho dividido na minha rotina aquilo que são diários, aquilo que são semanais, aquilo que são quinzenais, aquilo que são mensais. Uhum. Então eu tento dividir meus dias assim. Eu tento colocar na minha rotina que eu consiga trabalhar aquela quantidade de horas de trabalho por dia e que seja parcelamente assim, quase iguais todos os dias, para não ficar com um dia muito difícil e um dia muito ocioso. E tento colocar na rotina também horários que eu não tenha nada para fazer, que é um horário que eu vou só rodar, conversar com as pessoas, conversar, tomar um cafezinho, que eu acho que isso também faz parte da minha rotina. Então, geralmente, lá no Tauá, vou falar da minha rotina, né? Geralmente, a Uhum. primeira coisa que eu chego, faço, eu dou uma olhada nos e-mails para saber se tem alguma coisa muito importante, né? Eu olho sempre primeiro e-mails da diretoria, que eu coloco com mais urgência, depois eu vou respondendo todos os outros. Fico mais ou menos uma hora dentro da sala fazendo isso. Depois eu gosto de andar pelo hotel, que aí eu faço uma andada, né, olhando a operação,
olhando se está todo mundo uniforme, enfim. Se tem alguma coisa que está fora do procedimento, se tem alguma coisa que está de impacto no cliente, que seja de manutenção, então eu vou fazendo aquilo. Depois, geralmente eu me reúno com algumas pessoas que lá do hotel, né? Que eu falo mais com 4 pessoas. A Vanessa, que é gerente de operações, o Doca, que é o gerente financeiro, o Luiz Guilherme, que é o gerente de manutenção, e o Fabiano, que é o gerente de TCF, são as pessoas que eu converso mais para falar daquilo que eu falei dos 4 pilares lá no início, né? Vejo como é que está a manutenção do ativo, como é que tá os emocionadores, como é que está a experiência do cliente, a operação e como que está o resultado financeiro. Geralmente é isso. Depois, eu fico muito ligado no que são projetos, né? Aquilo que eu tenho que acompanhar no dia. Então, a gente tem, o Tauá tem muita informação. A gente tem ferramenta de qualidade, receita, de A e B, de mão de obra. Então, eu dou uma visualizada nisso. Aí vou, bom, tô falando minha rotina toda, hein? Vou pro almoço, volto, né? Geralmente a gente tem algumas reuniões também durante os dias eu faço, mas geralmente minha rotina é essa, né? Conversar com as pessoas, olhar os resultados, ver se tem alguns projetos, como é que tá a fase de projetos do hotel, e eu andar pelo hotel para conversar com as pessoas, assim, eu acho que é o que eu mais faço. É Bacana difícil falar demais. rotina, agora eu descobri. Então, e Bacana. você respondendo aí, eu percebi duas coisas. Primeiro, que você é sim disciplinado. Quando você fala que tem que melhorar, é o desejo de sempre aprimorar, né? O que também é essencial. A gente tem essa humildade de sempre querer melhorar. Mas te ouvindo agora, me parece também que você é uma pessoa metódica, né? Organizada. Até que não, você acredita? Mas como é que, pelo que você narrou aí, eu super tenho- organizado, né? A minha organização, ela é até muito complexa. Eu tenho 5 cadernos, pra Meu você ter Deus. ideia. Eu tenho um caderno que é dos estudos, eu tenho um caderno do inglês, eu tenho um caderno do hotel, e eu não tenho uma memória muito, muito boa. Então, eu tenho que utilizar muito caderno, agenda, tudo nesse sentido, para poder coordenar. Geralmente, eu planejo meu dia seguinte um dia antes, né? Então eu dou uma visualizada no domingo na semana inteira, quais são os compromissos principais, mas aí antes de dormir eu sempre dou uma visualizada como é que vai ser meu dia amanhã, né? Para fazer isso. Mas isso também foi assim, ligado na disciplina, ligado na disciplina. Então, por exemplo, eu tinha essa reunião aqui, né, esse bate-papo aqui hoje, e ele estava marcado a princípio às 16 horas, né? Só que eu coloco às 14 horas, para não correr o risco de perder alguma coisa. Então, se eu tenho uma entrega, por exemplo, de um projeto no dia 15, eu coloco essa entrega no dia 14, para que, de fato, eu não deixe nada para a última hora, assim. Mas eu não acho que eu sou disciplinado nesse tanto, metódico, não. Mas eu anoto tudo, senão eu não lembro. Você acha que não é? Mas viu, gente? Né? Não é? Não, não acho Então, que olha não. só, disciplina, organização, comprometimento. Isso que você falou agora, né? Você tem um compromisso às 16 e a agenda para as 14. Ou seja, estou frisando e grifando esses pontos, que para os jovens eu acho interessante, né? Essa questão do comprometimento e da resiliência. Então, a Paola estava te perguntando, você citou a dificuldade de Alexânia, etc e tal. Mas o que te fez não desistir e perseverar? Porque você podia ter desistido, né? Ah, esse negócio de hotelaria não é para mim, não. Então, o que te levou a perseverar, mesmo nos momentos difíceis, de dúvida, de angústia, enfim? Em Alexânia, o que aconteceu? Eu cheguei em Alexânia como gerente de lazer. 6 meses depois, eu acho que poucas pessoas na rede sabem disso, eu pedi demissão lá. Por quê? Era um hotel de implantação e o clima organizacional ali, ele, de fato, ele não me contemplou. Não quer dizer que era bom ou que era ruim, mas não me contemplou. E eu não sou muito de permanecer em locais que, de fato, eu não estou feliz, né? Então é um pouco disso que a gente falou, né? Eu acho que a relação com o trabalho, ela tem que ser legal, porque eu vou passar um terço da minha vida ali. E quando eu fui para Alexânia, não estava dando muito certo e eu comecei a me questionar se, de fato, meus resultados eram bons ou não eram bons. É, eu acordei com Viviane Magalhães, com a diretora, né, uma data para sair de Alexânia, e uma semana antes dessa data eu recebi o convite para ser gerente de operações, gerente operacional. Então eu sairia de lazer para operacional. Ali voltou meu objetivo de novo, porque até então eu achei que eu estava fazendo um bom trabalho, mas eu não estava feliz naquele local que eu estava. Então
quando eu falei que eu desisti do meu sonho, eu desisti de ser gerente geral, a minha ideia era voltar para Belo Horizonte, enfim, retomar, mas graças a Deus teve pessoas até no hotel que continuou acreditando no meu potencial quando eu deixei de acreditar. Então, não sei nem como que eu falo isso, né? Como que voltou o objetivo, mas ali eu entendi que de fato eu tinha algumas habilidades que me contemplavam para uma gerência um pouco maior do que o gerente de operação, de lazer. E deu muito certo. Fiz um trabalho legal como gerente operacional em Alexânia, que me credenciou, recebeu o convite para estar como gerente geral em Caeté, que agora é março, faz 2 anos, então sendo um período muito legal. Está sendo um período muito legal. Quais aprendizados dessa trajetória aí, né, da carreira de gerente de lazer para agora GG, você pode trazer para um jovem? Aí fica a dica aí também para a Paola. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar com objetivo. E se você não sabe qual é agora, tá tudo bem também, mas você já tem um pouco ali formado no que você quer, né? Alguma coisa que de fato você goste e algo que te dê remuneração para cuidar da família, de tudo, né? E eu acho que o dinheiro, a relação com o dinheiro, ele tem que ser muito, muito importante. A gente não pode estar confortável com aquilo que a gente ganha hoje, não, porque vai vir inflação, vai vir algumas dificuldades aí que esse dinheiro vai acabar, o poder de compra vai acabar diminuindo muito. Então, a gente precisa entender assim, para onde eu quero chegar, o que de fato eu preciso fazer, o que eu preciso estudar, com quem que eu preciso relacionar. Tem umas questões nesse sentido. Os aprendizados que eu tenho primeiro é fazer o melhor que você pode no lugar que você está. Então, você precisa ser a pessoa mais competente naquele cargo que você está para você ser credenciado para cima. Segundo é que a relação com as pessoas, ela é muito importante. Então, às vezes, a gente tem que deixar o nosso ego dentro do bolso e entender que a gente, de fato, está certo em algumas ocasiões e está errado em outras. E quando a gente está errado, não é também ficar ali chateado com a pessoa que, de fato, está me orientando, ou está me cobrando, está me advertindo, porque ela está fazendo isso para o meu bem. E eu estou falando isso porque a relação com os jovens que eu tenho no hotel, ela é muito difícil nesse sentido, né? Quando a gente vai advertir por algum tipo de erro, ou por alguma coisa nesse sentido, ou uma orientação, ao invés daquilo virar um pontapé para a pessoa passar por aquela dificuldade, não, ela fica pegada que não Se deveria, chateia, né, e com se ela. chateia nesse sentido. A gente tem que entender que aqui todos nós estamos para formar alguém, né? Aqui a gente está tendo um aprendizado muito grande com você, com isso, com o Otávio, então a gente tem que trazer nesse sentido. Então essa relação com as pessoas, ela é muito importante, né? Não quer dizer que a gente não tem que se posicionar em algum momento, mas eu acho que tem que ser uma relação sem ego, ninguém sabe mais que ninguém, estamos aqui com um processo de aprendizado. Segundo, por terceiro focar muito em resultado. Eu acho que o Felipe Castro sempre fala nisso, né? Se nossos KPIs estão verdes, já é um peso a menos do que a gente tem que fazer. E já traz um norte para a gente também daquilo que tem que fazer. Então, se eu não tenho ainda KPIs pré-definidos, lá você tem uma sua rotina diária do que você tem que fazer como entregas. Se você, de alguma forma, não está fazendo isso, não está conseguindo fazer suas entregas, tem que tentar identificar qual que é o problema nisso, né? Porque isso vai te credenciar depois a buscar resultado, buscar resultado. Porque quando a gente está como gerente de base, a gente tem que criar um resultado apenas só para o meu setor. Quando eu estou como gerente geral, é um resultado da unidade. Esse resultado da unidade, ele passa por 400 pessoas que estão lá na base. Então, a gente tem que ficar muito ligado a isso. Então, é os três que eu coloco como princípios que eu utilizo. E é interessante você falar isso, às vezes, de um emocionador, por exemplo, né? O empregado de qualquer empresa ter dificuldade de receber uma advertência e tudo. Eu ouvi isso do diretor de uma outra grande empresa, dizendo assim: nossa, parece que a turma não aprendeu a ouvir não na família, dentro de casa. E aqui, quando você dá uma advertência, você fala assim algo de correção, um feedback necessário, gera muito melindre, etc e tal, quando na verdade é uma oportunidade ali de aprendizado, né? Aí eu até te pergunto, Paola, nesse sentido, você vê isso das suas colegas e tudo, essa dificuldade de receber uma crítica e tudo, ou você acha que é algo tranquilo? Às vezes é um problema de comunicação entre gerações. Eu vejo que acontece muito hoje em dia. Ano passado eu era chefe de turma na minha escola
na minha sala e fazia parte da comissão de formatura. E era uma coisa assim, impossível que realmente é aquilo, né? Saber escutar, também saber falar, mas muitas das vezes a pessoa escuta da forma que ela quer. Então fica aquele conflito realmente. Mas eu vejo isso também no curso, em várias áreas da minha vida, assim, que muita gente realmente, às vezes, você tá falando pra pessoa, querendo, né? Que a pessoa suba com você, que ela melhore e ela, tipo assim, ai, não, você me chateou, não precisava ter falado assim, eu tentei fazer certo, ok, você tentou, mas não deu certo, então não custa eu tentar te ensinar por outro caminho pra ficar melhor ou algo do tipo, então realmente tem muito isso, não falo que é só da minha geração, mas de muitas outras pessoas, vejo muitos adultos que têm esse certo conflito de entender o não, de entender que você não tá ali pra diverter, né, a pessoa, você tá ali pra orientar ela que ela pode ir de outra forma, por outro caminho e dar tudo certo. Tem disso, sim. Interessante. Até para fazer um disclaimer e poupar os jovens, eu acho que existe uma dificuldade humana de ouvir críticas, né? Sim. Elogio todo mundo adora, né? Sim. Mas crítica, acho que o ser humano tem uma dificuldade natural. Mas a gente tem que trabalhar isso também, né? E você, enquanto gerente geral, uma das partes chatas do trabalho, eu também achei interessante você falar que você me lembrou o Charlie Brown Jr. Às vezes faço o que eu quero, às vezes faço o que eu tenho que fazer, né? Então, poxa, que legal, o cara é gerente geral, mas tem muita coisa chata no seu dia a dia. Uma delas é falar não, outra é advertir alguém, ninguém gosta, né? Demitir é algo difícil, mas às vezes é necessário. Então, como é que você aprendeu a lidar com as coisas chatas, entre aspas? Acho que eu não aprendi até hoje. Acho que não aprendi, não. Acho que é um exercício diário. Nos momentos de demissões, eles são complicados mesmo, né? Às vezes, você está ali com uma pessoa que ela é muito boa quanto pessoa, mas para resultado ela não está chegando. E você já falou 1, 2, 3 vezes ali naquele sentido. Eu tento ser o máximo transparente possível, assim, o máximo possível. Isso não quer dizer também que a pessoa que está do lado de lá, ela vai entender o comunicado sempre, né? Mas são decisões difíceis. Eu sempre sou pautado assim, aquilo que eu falei no início, né? Tem divergência de valores, é algo que, de fato, pode ser corrigido ou é algo que está impactando ou na equipe ou no resultado da empresa. Então você precisa tomar algumas decisões. De todas as demissões que eu participei até hoje, né? Ou como gerente de operações ou como gerente geral, a maioria entendeu o que aconteceu. Mas eu já tive alguns bloqueios de celulares, as pessoas me bloquearam nesse sentido. Mas eu sou muito pautado pelo objetivo da empresa. Infelizmente, a empresa não é minha. Então, não é a decisão do Diego, é a decisão do que eu acho que é melhor para a empresa. Então, ela tem que ser tomada. Então, é um pouco do que você falou, né? Eu odeio burocracia, pra você ter ideia. Eu odeio burocracia. Eu odeio a quantidade de contratos que a gente tem que ler. Eu odeio a quantidade de coisas que a gente tem que assinar. Mas faz parte do trabalho, né? Se eu quero ganhar no final meu dinheirinho, eu preciso fazer isso. Então, é tentar fazer achando que é legal. Se você É aquilo, né? Fazer o ruim e o bom, que não é tudo bom, né? Eu tento acordar falando assim, todo dia, não, isso aqui é muito legal de fazer. Às vezes não é, porque se você ficar pegando, você vai sempre sofrer, tem que fazer. Sim. Mas além de fazer o que gosta, é importante gostar do que faz, né? E tudo, dança, você tá falando do mundo da dança, né? Tem a parte chata também, imagino eu, né? Tem muitas partes chatas. A disciplina pra mim era pior, porque geralmente eu tinha ensaio de 9 da manhã às 9 da noite. E, tipo, sem parar. Almoça ali rapidinho, 15, 20 minutos, descansa e vai de novo. E não para nunca, de domingo a domingo, sem ter festa de família. É uma coisa assim, é uma das partes mais difíceis. Você vê a sua família ir fazer viagens, festas, comemorações, e você não podendo estar lá. Mas tudo em prol de um resultado, tudo em prol de uma coisa que você deseja. Então, realmente, a disciplina para mim era complicadíssima, era complicadíssimo. Motivação vem de motivo, não vem de satisfação, né? Sim. Você tem um propósito na Sim. dança, né? Que te fazia superar a parte chata, né? Eu tava ali pensando, né, em prol do que eu gosto e também pensando em trazer, né? Meu sonho era vingar na dança e ser uma dançarina super famosa e
melhorar a vida dos meus pais, da minha irmã, da minha família num todo e aquilo o sonho de todo mundo, né? Da casa, carro, viagem. Então tava ali de domingo a domingo, de 9 às 9, sem pensar. Chorava, cansava, dormia o dia inteiro no outro dia. Mas estava ali em prol de um resultado. E eu acho que deve ser. Hoje em dia eu não tô mais, né? 100% na dança. Mas eu acho que isso tem que ser em todas as áreas das nossas vidas mesmo. Diego, Paola falou sobre abdicar em prol do resultado ou de um anseio. E a hotelaria também tem, às vezes, isso, porque é um segmento que é 7 dias por semana, 24 horas por dia. O que que você precisou de abdicar? Sabendo que, né? É importante até compartilhar isso, porque às vezes um jovem vê uma pessoa muito bem-sucedida, como é o seu caso, né? E às vezes só vê os louros, mas tem muita coisa atrás disso, né? Compartilhe um pouquinho disso pra gente. Eu acho que assim, quem trabalha com hotelaria, primeiro tem que gostar muito e o porquê tem que ser muito mais forte do que o como. Eu tenho um porquê muito forte, né? Como eu falei, eu quero sim, de fato, ser bem-sucedido, né? Eu acho que eu não sou ainda, eu acho que eu sou muito feliz do que eu faço, estou muito confortável, mas não é o final, não. Eu quero continuar crescendo. E eu quero, de fato, dar mais estrutura para minha família também, não só para quem está comigo agora, mas para quem vai vir, né? Então, o meu porquê é muito forte. Eu tive que abdicar de muita coisa, né? Nessas mudanças de unidade, a gente abdica, às vezes, de relacionamentos, de amigos, do vínculo com a família. Eu aprendi agora, né, a entender que meu domingo, ele é a segunda-feira. Quando eu falo aprendi agora, é porque ainda quando chega algumas datas comemorativas, que a gente está no hotel, a gente se sente ali, você abre um Instagram e vê todo mundo na praia, você vê todos os seus amigos, sua família. E eu acho que a gente tem que ter um porquê na cabeça muito forte, senão você desiste mesmo. E eu tenho muito forte. Eu comecei a me divertir muito no hotel, então. Então, sempre que tem essas datas, também eu me divirto muito. Sempre que precisa estar lá com os Tal Alegres, eu vou. Quando tem uma oportunidade de pegar o microfone com os hóspedes lá, eu faço. Porque eu acho que a gente abdica de muito, né? Já são 8 anos, por exemplo, que eu não passo datas comemorativas em casa, né? Geralmente eu estou no hotel. E hoje eu vejo isso com facilidade, mas lá no início pesa um pouco mesmo, né? Mas tem que entender que é isso. É o que eu tinha escolhido, é o que eu escolhi, é o que eu vou continuar escolhendo pelos próximos anos. Então, eu descanso, me divirto em outras épocas. É, até, até melhor, né? Gasta menos. Demais. Você me fez lembrar um livro muito interessante, que é o Comece pelo Porquê, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso. Simon Sinek, né? Seu porquê tem que ser forte o suficiente para vencer essas dificuldades, né? Que existem em qualquer área, né? Para todos nós, contexto, seja qual for, as dificuldades existem, né? Às vezes a gente não chega no objetivo que a gente quer e a gente, de fato, quando chega lá, não consegue entender o porquê que a gente não chegou, mas é por causa disso, né? Se a gente não souber falar não para as coisas que também nos faz feliz, a disciplina não vai ganhar, né? Eu preciso falar não às vezes para um rolê ou para um barzinho, para estar com os Exato. amigos, que é hora de trabalhar, hora de trabalhar, hora de trabalhar. Se E falar tivesse- não para coisas legais, né? Porque falar não para coisas ruins é Muito fácil. fácil, Só que no Sim. mundo de hoje, a gente tem que falar não para coisas legais, né? Em Exato. prol das coisas mais legais que você Do próprio que vem escolheu, após. né? Como foco. Diego, você já fez ou faz trabalho voluntário? E qual que é a sua visão sobre esse mundo aí do voluntariado? Eu faço, eu participo de uma ONG que chama Amar é Simples. Lá a gente faz visita ao Lar dos Idosos, né? Um dos projetos que eu participo chama Prosa, mas eles têm outros segmentos também, né? Com crianças com paralisia, com mulheres enfrentando câncer, né? Tem alguns, eu só vou no Prosa. Eu acho que assim, aquilo que eu falei lá no início, para a gente ser um bom profissional, eu preciso ser uma boa pessoa. E fazer parte disso é doar um pouco de tempo daquilo que eu tenho também em prol de outras pessoas, né? Em algum momento foi para mim, eu comecei numa ONG, né? Então eu não pagava nada para aprender sobre circo, e as pessoas que estavam ali como voluntário doaram o tempo e habilidades que ela tinha naquele momento para me transformar. Então eu só estou devolvendo isso agora, de alguma forma, ainda acho que eu faço pouco. É o último domingo do mês, só que eu faço. Isso eu gostaria até de fazer mais, né? Até me coloquei à disposição no Instituto, quero participar mais. Acho que todo mundo doar aí 1 hora do mês do seu tempo vai fazer uma diferença grande para quem está lá, né? Para quem recebe.
Eu acho muito legal nesse bate-papo que vocês repararam que o tempo todo ele fala, você é disciplinado, ele fala, mas eu queria ser mais, né? Fala, eu acho que eu podia ser mais. Mas essa inquietude, né, de estar sempre querendo buscar melhorar, aprender e dar um passo além, talvez explique aquela pergunta, responda aquela pergunta que eu fiz, né? De considerar que você chegou a gerente geral num tempo, a meu ver, relativamente rápido. Essa inquietude de estar sempre buscando melhorar, eu acho que é das explicações. Acho que, Exato. acho que passa pela cabeça de todo mundo que se formou como artista, sabe? Eu sou muito inquieto, quero saber as coisas, sou curioso, né? E quando eu comecei com o circo, né? Passei um pouco com a dança também, fiz um pouco de dança de rua na época. Tem isso, no processo de criação, você precisa buscar muita referência, muita coisa. Então, acho que isso eu trago para mim até hoje. Lá no Tauá eu sou muito curioso também. Eu quero aprender, quero, enfim, ler coisas, quero ver vídeo, quero entender as coisas. Eu acho que isso é parte da minha inquietude aqui. Não sei se de fato me faz bem, não, porque às vezes, Tem às muito vezes isso mesmo. Tem que tem equilibrar, que porque senão a equilibrar. gente pira também, né? Se a É, gente ficar sempre insatisfeito. Não é insatisfeito, é inquieto, eu acho que é diferente. Aquela história do 1% melhor Cada dia. a cada dia, né? eu comemoro pouco. Eu falo isso, né? Às vezes a gente faz um resultado muito legal lá no Tauá e o que eu penso é, pô, foi ontem, hoje já é outro jogo. Então, não dá tempo muito de comemorar. É coisa que eu preciso aprender. Até 2025 eu quero comemorar mais. Porque até então eu me cobro muito e eu digo que eu ainda sou uma promessa, né? Eu não conquistei nada. Eu estou na gerência geral já fazem 2 anos, são 2 anos muito legais que estão sendo, mas eu ainda sou uma promessa, né? E vou continuar sendo daqui a 10 anos. Então, se eu entender que o jogo não está ganho, é o que me faz continuar crescendo, né? De não estagnar. Então, interessante que no episódio que a gente fez com a Lisette, CEO do grupo, a gente perguntou para ela, vou dar um spoiler porque nós vamos perguntar para você também, né? Mas o que ela falaria para a Lisette de 16 anos? E ela respondeu, calma, né? Eu acho assim, eu te elogiei muito hoje, agora eu vou puxar a sua orelha nesse sentido. Tem que desfrutar, né? Porque eu acho um erro grave. A gente, cumprimos as metas desse ano, pronto, agora é outro campeonato, vamos para o ano que vem. Ok, é isso mesmo, mas tem que desfrutar, tem que viver o momento. A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai estar aqui, né? Comemorar as pequenas Comemorar as vitórias. pequenas vitórias, curtir o momento. Senão a vida passa e você não vi, Ai, minha vida passou e É eu um não vi, sopro. né? isso aí eu sou bem igual a ele também. Eu não consigo aproveitar muito, não. Também penso assim. Se eu conseguir, eu quero muito um tênis, por exemplo. Aí hoje eu comprei o tênis, aí amanhã eu já tô pensando como que eu vou comprar o outro. Mas é muito disso mesmo. Eu também acho que às vezes a gente que é artista tem uma pressa de querer tudo muito rápido, tudo muito pra amanhã, entende? Mas realmente tinha que desacelerar um pouco. Mas, né? Vai aos poucos. Bom, é a geração também imediatista, né? A gente tá saindo dela e os jovens, né, também ainda estão nela. Mas queria já puxar um gancho para o seu lado mais pessoal. O que já te transformou, assim? Você falou aí da sua trajetória no circo, no Tauá, mas você teve alguma experiência realmente que você recorda que tenha transformado o Diego e construído o Diego que é hoje? Acho que não tem uma, assim. Eu acho que tem as pessoas que eu fui encontrando pelo percurso, né, as experiências que eu vivi. Eu acho que ir para vários hotéis foi muito legal. É, mas eu acho que é um pouco da trajetória inteira, sabe? Os conflitos internos também que eu busquei, eu acho que entender que precisa continuar no caminho, que acreditar no processo, precisa acreditar no processo, precisa acreditar no processo. Eu acho que é o que vem me moldando, assim, como pessoa, sabe? Tirar um pouco dessa ansiedade, eu acho É também o mal que do século. é o mal do século, essa ansiedade, quando a gente não está chegando no resultado, quando você não está conseguindo transpor aquela dificuldade, eu acho que é, eu estou tentando agora, com a ajuda da terapia, claro, né? Eu acho que a gente tem que procurar uma ajuda também, mas acho que não tem uma questão que me moldou falar, opa, agora é o Diego. Não, acho que foram várias construções, não? Acho que foi um pouco de enxergar minha mãe, né? Acho que assim, falecimento do meu pai,
ver minha mãe, o tanto que ela também batalhou para conseguir fazer uma primeira mudança, né? Largar tudo, ir para Araxá. Eu lembro que os 3 primeiros meses que eu estava em Araxá, morando lá, eu tive um conflito muito grande. Eu saí de Belo Horizonte, de tudo que eu gostava, de agitação, e fui para uma cidade de 100 mil habitantes, que não tinha um shopping, não tinha um teatro, não tinha nada nesse sentido, né? Que foram muitos conflitos, assim, da gente entender que tem um objetivo, então eu preciso desfrutar, eu preciso curtir e ver as potencialidades daquilo que eu estou inserido. Senão a gente só vai ver problema, problema, problema e vai te tirar do caminho. Mas eu acho que foram várias coisas, não consigo te falar uma, não. Várias coisas. Pergunta difícil também, né, Muito Diego? difícil. Mas interessante. Você me fez lembrar o podcast do Joel J, quando ele fala assim: saúde, família e trabalho. Não inverta a É ordem. isso mesmo. Né? A questão da musculação, da atividade física, ela contribui para a sua saúde mental também? Claro, eu acho que é mais para a saúde mental do que para a saúde física. É, eu acredito que assim, a gente não consegue entender quando é que eu vou ficar doente, quando é que eu vou morrer, mas eu consigo sim mitigar o que eu preciso fazer para não estar doente. Então, um dos pontos da musculação é porque é minha válvula de escape ali. Eu preciso ir todo dia, que é ali que eu deixo meu estresse, que é ali que aumenta minha autoestima, que é ali também que eu paro e é o momento para o Diego, não é o momento para a família, né? Para o trabalho, né? Para as relações, é o momento do Diego. Então, é muito mais mental para mim do que físico. E tem uma questão também que eu sempre fui da atividade física, né? Então, não estar na atividade física agora tem um pouco também de baixar minha autoestima, não pelo corpo, mas sim porque talvez eu não esteja produzindo. Então, eu acho que é muito mais mental. Não ir, para mim, é um problema. Tanto é que eu não consigo hoje, assim, passar uma semana sem uma corrida, uma caminhada, uma musculação. Não consigo. Eu também te acompanho nas redes sociais. E já vi que você contagiou, tipo, a Vanessa a fazer atividade física contigo. O que que você trouxe aí dos seus prazeres pessoais, predileções, para quem trabalha contigo lá no Tauá? Ó, meu objetivo nunca foi de levar nada, né? Como eu falei, né? Meu objetivo não é inspirar ninguém, né? Mas eu acho que o que de fato funciona pra gente, a gente precisa contar para as pessoas. Se fizer Sentido, né? sentido para ela, tá tudo bem, né? E o que eu falo lá no Tauá, muito, com quem trabalha comigo, é se a gente não cuidar agora da saúde física e mental, em algum momento eu vou ter que cuidar porque o médico pediu. Então é melhor a gente começar agora com prazer do que não, né? Eu não acho que eu fui o pontapé para Vanessa, não. Assim, eu fui só uma ajudinha para ela, mas tem muito mais da vontade dela também de sair daquilo ali. E a outra coisa, por que que eu posto lá? Tem uma coisa do compromisso social. Eu preciso também. Postar é uma forma também de eu continuar em movimento, de fazer as contagens ali, né? Das minhas pílulas diárias de vencimentos do meu objetivo, né? E isso contagiou muita gente, assim. Teve 5 pessoas, muita gente para mim, 5 pessoas, olha, mas 5 pessoas me mandaram que começaram também a fazer atividade física, que agora já colocaram uma meta também no ano por culpa das minhas postagens, né? Teve gente que no finalzinho ali mandava, falava, ó, estamos aqui torcendo, achei que não ia dar. E é um pouco do que eu quero, assim. Eu acho que tudo que a gente tem de bom, a gente tem que compartilhar Com com certeza. as pessoas. Lá no Tauá eu tento isso, assim. Focar naquilo que a gente controla, falo muito com eles para a gente tentar baixar essa ansiedade. Aquilo que eu não controlo não está na minha mão, preciso só focar naquilo que eu controlo. Cuidar mais das pessoas, escutar mais das pessoas. Eu falo muito lá também aquilo que o Otávio, para a gente estabelecer um pouco de confiança. Eu preciso conhecer a Isis além do trabalho, eu preciso saber quem é ali, a Isis, com quem que ela mora, quem são os filhos, qual que é o nome do marido, quanto tempo tem aqui. A gente tem que ficar ligado nessas pequenas também conversas, né? Que eu chamo de pequenos nadas. É o que conecta as É o que pessoas. conecta, né? Às vezes lá, né? Eu falo muito, né? Seja o cliente, ou seja o emocionador, seja um parceiro ali. O Otávio, numa sexta-feira, compartilhou com você que vai lá na casa dos pais, no sábado e no domingo. Na segunda-feira, você tem que perguntar pro Otávio
como é que foi lá na casa dos seus pais. Isso mostra que você estava atento, você estava presente quando ele compartilhou aquilo que você estava falando, né? É o que eu tento levar para o meu dia a dia, o que eu tento mostrar para eles lá, para a gente só focar naquilo que a gente controla, acordar todos os dias sabendo que a gente tem um objetivo para trabalhar ali, então que a gente não vai estar 100% motivado todos os dias, que não é o Tauá que nos dá motivação, é a gente que tem que estar isso dentro da gente, entender qual que é o meu motivo para estar ali. Então é o que eu não quero inspirar ninguém não, tá? Não é a ideia não, mas eu só quero falar daquilo que funciona para mim. Isso. Você me fez lembrar a gente sair da superficialidade. Quando você pergunta para alguém, tudo bem? Muitas vezes é um formalismo, né? Você tá doido para a pessoa falar que tá tudo bem, né? Você não quer, muitas vezes, pela pressa da nossa rotina, que alguém responda, não, não tá tudo bem, não, vem cá que eu vou te contar e tal. Então não pode ser uma conversa só para cumprir uma etiqueta social, né? Esses pequenos nadas que você está dizendo, né? Na verdade é importantíssimo, né? Porque é a hora ali de, como a Isa está dizendo, de conectar, né? De entender que, além dos números, que são muito importantes, mas quem faz o número são pessoas, né? Pessoas. Então as pessoas precisam estar bem, né? Mas eu tinha te dado um spoiler, agora vem a pergunta. O que o Diego hoje falaria para o Diego de 14 anos? Eu acho que o que meu mantra de hoje eu falaria naquela época era foque naquilo que você controla. Eu acho que eu perdi muito tempo dando murro em ponto de faca, né? Eu falo assim, em tentando resolver coisas que não estavam na minha mão. Coisas que de fato, não importa o que eu fizesse, não iria mudar, né? Então acho que é o que eu falaria. Interessante. Bom, e um conselho para um jovem, para uma jovem que está nos ouvindo aqui agora. Vou falar para Paola, né? Eu acho que é muito isso, né? Entenda nesse momento qual que é o objetivo de vida, desfrute muito agora, mas entenda também que a gente precisa construir um caminho para chegar lá. Acho que é calma com a ansiedade. Acho que eu vejo os jovens de hoje, eles querem muito rápido as coisas, né? Eu acho que também faz parte daquilo que a gente está vivendo, né? A gente acelera o áudio do WhatsApp agora. E é tudo muito rápido, Ainda né? pergunta, será que não tem um 3 vezes, né? Que o 2 tá... Você não consegue mais, né? O YouTube, sei lá, você não consegue mais ouvir no 1.0 ali, você tem que acelerar. Eu acho que é muito assim, eu acho que a gente não precisa acelerar nesse sentido, e a vida da gente também não. O jovem muito pautado pelas redes sociais, as coisas estão muito fáceis, né? Você vê gente ganhando muita grana nas redes sociais em pouco tempo. E a gente acha que isso é fácil. E eu lembro da nossa geração, né? Quando a gente falava em ser jogador de futebol, todo mundo queria ser jogador de futebol, mas quem ganhava grana era 1%. 0,01%. Eu acho que é um pouco. A gente não conseguia ver tudo isso porque a gente não tinha redes sociais na época, então não era tão aflorado, mas agora eu vejo isso. É um pouco de calma, entender também que precisa estabelecer um processo para chegar no objetivo que não vai ser fácil também, vão ter vários motivos para você desistir, mas que você não desista. Perfeito. Vamos entrar no ping-pong? Vamos. O que é o Agora- ping-pong? A gente vai falar uma palavra e aí você fala o que vem à sua mente. Pode ser uma palavra ou um pensamento, aí você fica à vontade, tá? Circo, Acho que crescimento. Boa. Hotel. Acho que é minha vida, família, minha base Educação. primordial. sucesso, Nossa. Acho que a relação com sucesso. Acho que o sucesso é o trabalho para mim. Resiliência. Difícil isso, hein? Você quer responder para mim, Paola? Resiliência. Resiliência. Motivo de muito trabalho. Resiliência é um motivo de muito trabalho. Você tem que trabalhar muito, tem que ter resiliência. felicidade. Acho que é possível. Bacana. Vamos agora já caminhando para o final do nosso episódio, com algumas perguntas para a gente fechar, né, o nosso raciocínio. Se você tivesse o poder de mandar uma mensagem
pelo WhatsApp para todos os jovens do Brasil inteiro? Pode ser texto, pode ser áudio. O que que você falaria para esses jovens? Acho que buscasse inspirações, sabe, de pessoas que estão perto ou pessoas que estão longe, estudasse mais, ressignificasse o trabalho, que ele é importante para a vida, ele é importante para trazer um significado para a sua vida. Acho que estude mais, continue focado no objetivo, fiquem focados naquilo que vocês controlam, né? Não percam tempo com as coisas que a gente não controla. Goste de pessoas, goste de estar com pessoas. Sempre que tiver uma pessoa por perto, tente estabelecer uma boa conversa. Acho que é importante para criar conexão. Acho que é isso. Você falou de inspiração. Quais pessoas, assim, brasileiras ou não, ao longo da sua vida, te inspiraram? Ó, acho que tem as pessoas que eu convivi que me inspiraram muito. Então, em primeiro lugar, minha mãe. Acho que eu me inspirei muito nessa relação de cuidar das pessoas, né? Que é o que ela fez com a gente. Teve algumas pessoas no trabalho que me inspiraram muito, né? Em foco, em resultado. Então, tem alguns professores. Então, um professor de teatro chama Fábio Furtado, que eu tive, me inspirou muito. Meus amigos que são do circo, né? Mais perto ali, que eu convivi muito, me inspiram muito ainda. Aí são vários. Tem um professor da ginástica também da UFMG, chama Márcio Vieira, também me inspirou muito. E tem algumas pessoas que são, de fato, de longe, né? Tem as pessoas no trabalho também que nos inspiram, né? Tem Isis, que inspira a gente muito pelo cuidado que a gente que tem com o mundo, né? Tem você chegando agora com uma ideia de projeto também para fazer conexão com os jovens que estão vindo. Então, quanto mais pessoas com esse pensamento, muito melhor. Tem a própria diretoria, né? Mais ali voltado pela família, pelo Felipe Castro, que está perto de mim, que me inspira muito. As pessoas que trabalham comigo me inspiram muito, são pessoas muito, muito trabalhadoras. É impressionante o que a unidade de Caeté de atendimento, de trabalho. E tem as pessoas de longe, né? O Simon Sinek, que eu acho que é modelo de liderança para mim, o próprio Bernardinho, que eu acho o Joel J, que eu gosto muito. Então, tem algumas pessoas assim. Legal. Boa. Diego, se você obrigatoriamente tivesse que mudar algo na sua trajetória pessoal e ou profissional, o que seria? Agora não vale dizer que não mudaria nada. Eu ia dizer que eu não mudaria nada, viu? Mas nada. Não, eu acho que eu cuidaria mais de mim, sabe? Eu acho que eu acordei muito tarde para cuidar do meu corpo e da minha mente, assim. Acho que perdi muito tempo nesse sentido. Acho que isso eu voltaria. Para mim, ter tido uma relação melhor com o trabalho, com as minhas ansiedades, eu acho que eu tinha que ter cuidado mais de mim. Esse muito tarde que eu acho interessante, porque você só tem 35